Você quer fazer ali um atendimento no WhatsApp, mas está tendo dificuldade, não sabe como que você vai fechar suas vendas? Então nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um atendimento na prática, como que eu fechei uma venda de um cliente que chegou no meu WhatsApp, pelo meu Turbinar. Olá, sou Ana Luísa, aqui no canal mostro estratégias de renda extra. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que ajuda muito. E deixa aqui nos comentários se você está começando a vender a maquininha Tom, se já tem um tempo, ou também se vai ser a primeira vez que você vai fazer esse atendimento. Se você ainda não me conhece, sou parceira Tom, já tem 3 anos e eu vivo somente do digital. E aqui no canal eu trago sempre aí dicas para você fazer renda extra direto da sua casa. Minha fonte de renda principal é o Tom, então você consegue sim indicar essas maquininhas. Agora em maio de 2026 eu fui referência, vendi mais de 100 maquininhas. Isso é maravilhoso. Você tem grupo exclusivo, tem ali uma consultora exclusiva para você e também tem todo um suporte exclusivo, então é maravilhoso. E o melhor, hoje o Tom tem vários bônus para te dar. Sempre teve ali o Indica 3, ganhe R$100, mas agora tem mais. Além desse Indica 3 e ganhe 100, cadastrando chave Pix você ganha R$5. Além do Fatura Tom, você ganha pelo faturamento do seu cliente. 2 meses seguidos você ganha, então é maravilhoso. Quanto mais o seu cliente vai faturando, mais você vai ganhando ali comissão. E se você já quer ser parceiro Tom, vou deixar aqui na descrição para você fazer o seu cadastro, começar hoje mesmo vender a máquina de cartão. E também você tem várias formas para você estar divulgando aí as maquininhas. Se você acha que é só tráfego pago, não existe só tráfego pago. Você pode fazer porta a porta na sua cidade. Se você não tem vergonha, ou então quer começar a escalar mais rápido o seu negócio, você pode ir porta a porta. Tem muitos parceiros que fazem isso e dá super certo. No início você pode ficar um pouco tímido, um pouco sem jeito para chegar, para mostrar taxa, mas com o tempo vai ser facilidade. Só de você pensar que você está construindo o seu negócio, você vai fazer acontecer. E aí você pode ir colocando ali, em cada dia você vai numa rua da sua cidade, depois você pode expandir, colocar em outro bairro e assim vai. E assim você vai só criando ali um vínculo com os clientes, pegando o WhatsApp. E aí, se caso o cliente não puder te atender na hora, você pode pegar o WhatsApp dele e você faz esse atendimento ali no WhatsApp, mostrando para ele taxa, explicando, falando quais são os benefícios do Tom, fazendo um comparativo com a maquininha dele e muitas das vezes você fecha esse negócio, porque hoje o Tom é referência por ter ali as menores taxas do mercado, além também de ter ótimos benefícios. Então vai uma dica, para você que tem vergonha, você pode começar ali no tráfego pago atendendo os clientes. Você pode fazer tanto regional para a sua região ou então nível Brasil. Nível Brasil, a campanha vai ser ali um pouco mais cara, você tem que investir um pouquinho mais, porque tem muitos parceiros, né, já indicando para todo o Brasil, então o anúncio vai ser um pouco mais caro. Agora, regional, você tem grandes chances de acertar uma campanha e validar um criativo. E tráfego pago é isso, você tem que testar ali os criativos para você validar um e aí sim, ser o campeão de vendas. E o atendimento que eu fiz aqui, a pessoa chegou no tráfego pago, ficou interessada, só que nesses 2 casos eles ficaram com medo de comprar e pagar na hora. E aí eu expliquei como que faz o pedido dentro do aplicativo. Eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer da conversa como que foi. Olha, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp, vou colocar a fotinha aqui do lado para vocês irem acompanhando. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. O pai dela que me chamou, então ele veio do meu anúncio, aí ele me passou o contato dela já logo de cara, porque a maquininha seria para ela. E aí eu já chamei ela, falei que o pai dela tinha me passado o contato, mandei para ela ali os modelos de maquininha disponível, qual seria do interesse dela. Aí ela falou que era a T3. Mandei aqui o preço da T3, a taxa e expliquei. E aí ela falou quanto tempo seria aquelas taxas. Só que aí o cliente fica meio confuso, né? Qual é o período promocional, quanto tempo depois muda essa taxa. E aí eu já mandei a tela completa para ela e aqui no áudio eu explico a taxa do período promocional, o quanto tempo também esse período promocional, 30 dias, ou até atingir R$5.000 de faturamento. Por isso que é bom você ir lá no site do Tom, no seu catálogo, e ficar lendo, entender as taxas, para você saber ali como que funcionam essas taxas e explicar perfeitamente para o seu cliente. E aí ela teve essa objeção aqui, se depois de 6 meses se muda essa taxa, como que funcionava. E aí eu falei que toda empresa de máquinas de cartão, a taxa acompanha a taxa Selic. E aí esse ano já teve aí reajuste, só que não aumenta assim rápido, sabe? Todo ano tem um reajuste da taxa Selic. Toda maquininha, ela acompanha essa taxa.
Aí ela me perguntou se podia ser no CPF, falei que sim, e já logo perguntei ela se seria a primeira maquininha do Tom. Porque se ela falasse que já tinha uma maquininha do Tom, aí eu tinha que falar que a gente tinha que fazer um outro cadastro, porque senão você não recebe a comissão. E ela também não ia ter o bônus como cadastro novo. Então a gente já pega essas duas coisas e a gente já fala para o cliente. Vou mostrar também um outro atendimento que eu fechei hoje aqui. A cliente já tinha um cadastro, só que aí ela fez o nome do marido dela, eu não perdi a minha comissão e ela ganhou o bônus como cadastro novo. Ela me perguntou ali do prazo de entrega, respondi para ela também e já falei de cara, vamos fechar o pedido? Aí ela demorou um pouquinho, mandei mensagem para ela se ficou alguma dúvida. Aí ela falou que ia conversar com o pai dela e ia retornar. Então, a maioria desses casos, quando acontece isso, é porque realmente ficou alguma dúvida e ela não quer me perguntar. E aí eu insisti ali e falei, né, que tem essa promoção é por tempo indeterminado, qual horário que eu podia chamar ela para saber o que o pai dela achou. E aí ela acabou falando que o que estava impedindo de fechar aquela hora era porque ela queria a maquininha com urgência. E aí eu expliquei para ela. E aí o que você pode fazer de truque também que eu aprendi no curso que eu fiz da Ana? Ela sempre fala que aí você tem que colocar alguma urgência ali para o cliente fechar o pedido. E aí, como já era 10 horas da noite, eu falei com ela que no outro dia, 6 horas da manhã, já ia ter um envio de maquininha. E aí, se ela fechasse o pedido naquele dia ali comigo, eu podia entregar o mais rápido possível a maquininha dela. Porque aí ela tinha que fechar antes de 6 horas da manhã, no caso, ela ia fechar ali agora comigo, porque depois ela ia dormir. E aí eu já ia conseguir enviar a maquininha dela. E aí você já coloca uma pressão para o cliente já fechar o pedido. Aí ela sumiu, chegou 10 horas, mandei mensagem para ela. Depois mandei de novo falando que o próximo ia ser só 1 hora. Aí ela falou que se eu não conseguia 6 horas da manhã. Aí eu falei que tinha que fechar naquela hora para eu conseguir enviar às 6 horas. Aí ela me perguntou da forma de pagamento e depois disso ela sumiu. Mandei mais várias mensagens, não me respondeu. Aí eu deixei para lá. No outro dia cedo eu mandei mensagem para ela falando que teve ali, como que estava no período de oferta, teve muitos pedidos que 10 horas ia ter um envio de maquininha. Não me respondeu também, aí eu já mandei um remarketing para ela. Quando foi ali 3 horas da tarde, ela me mandou mensagem. Aí ela falou que já queria adquirir a maquininha, né, que seria no Pix, para eu fazer o cadastro dela. Mandei os dados para estar fazendo o cadastro. Ela foi e me mandou, depois ela apagou tudo. Aí eu já fui perguntando, né, se ficou alguma dúvida. Chamei ela de tarde, chamei ela de noite. Perguntei se ela tinha desistido. Quando foi mais tarde, ela falou assim que viu no Reclame Aqui muitas reclamações do CNPJ. Então, assim que ela apagou a mensagem, eu vi que aconteceu alguma coisa. Ou ela ficou com medo de mandar os dados, ou então ela viu alguma coisa e ficou ali com medo e apagou tudo. Foi muito rápido que ela apagou. Estava começando a fazer o cadastro dela, ela apagou tudo. Aí eu perguntei ela, né, quais eram as reclamações que eu ia conseguir ali responder ela. Ela falou que ficou com medo de ser fraude. E aí, o que na hora passou pela minha cabeça? Já vou passar para ela que ela consegue comprar dentro do aplicativo, como o plano não era o Black, porque o Black é apenas consultores autorizados que têm esse acesso a esse plano. Então, o plano Mega Mais ela ia conseguir ver dentro do aplicativo. E aí, passei para ela, né, que eu trabalho há muitos anos com a maquininha Tom. Juntando todos os anos que eu trabalho com o Tom, são cerca aí de 5 anos, só que tem 3 anos que é focado só no Tom. E aí mostrei para ela também como que ela compra direto no aplicativo só colocando o meu cupom. E aí ela ia ter a taxa, ela ia fazer o cadastro direto dentro do aplicativo do Tom, bem seguro. Mostrei para ela o videozinho que eu tenho aqui salvo, como que compra dentro do aplicativo. Você pode ter esse material também, você faz dentro do seu aplicativo como se fosse mostrando para o cliente como que ele compra, o passo a passo. Mostrei para ela o aplicativo que ela tinha que baixar do Tom, então eu não mandei link nenhum para ela ficar bem segura. Ela falou, ótimo então, colocarei seu cupom de desconto. Aí eu fiquei mais tranquila, porque eu vi que ela realmente viu que é seguro, que ela pode comprar sem me passar nenhum dado ou clicar em nenhum link meu. Porque hoje em dia, tudo a gente tem que ficar muito suspeito mesmo, sabe? Mesmo que ela que me chamou, o pai dela que me chamou e ela ali estava respondendo, a gente sempre fica com medo porque tem muitos golpes. Então, assim, é sempre bom a gente ter esses truques. Ah, você pode comprar no aplicativo colocando o meu cupom, você pode comprar no site do Tom colocando o meu cupom. E ela foi me agradeceu, aí já era bem de noite. No outro dia de manhã eu já chamei ela para ver se deu certo, porque não tinha caído a venda dela. E ela falou que na verdade não tinha dado, o aplicativo só estava rodando. Aí o aplicativo tem vezes que dá alguns bugs. Fui,
expliquei para ela o que podia fazer e tal, e falei com ela para fazer a validação e depois colocar o meu cupom, tá? Aí ela falou que fez o pedido. A venda caiu para mim, já caiu também aprovado, porque quando o cliente compra no aplicativo, é muito bom. Ele vai fazer ali o primeiro, a facial, ele vai fazer o cadastro, depois ele vai fazer a facial, e aí depois que ele vai fazer o pedido. Então o aplicativo já está todo liberado. Quando ele fizer o pedido, não vai ficar em análise, porque o cadastro dele já foi aprovado. Eu já mandei para ela que foi certinho, tudo certo. Aí ela me agradeceu muito pelo atendimento. E depois de alguns dias a maquininha chegou. Então, assim, quando o cliente tá com medo, você manda para ele o videozinho como que ele compra direto no aplicativo. E aí teve um outro caso também. Esse daqui, depois de alguns dias, ele chegou no meu WhatsApp, de um anúncio também. Mandei o mesmo funil para ele, mostrei as maquininhas. E aí, nesse caso, o cliente já falou que já possuía uma maquininha. E aí eu perguntei se era do Tom. Ele falou que não, que seria a primeira do Tom. Aí ele falou que a T3 com comprovante impresso era mais interessante para ele. Expliquei ele as taxas, o valor, e aí ele perguntou se o pagamento seria no ato da entrega. Eu mandei um áudio explicando para ele que a gente tinha que fazer o cadastro dele para depois enviar o pedido, mas que ele podia ficar tranquilo que ele não precisava de clicar em nenhum link que eu mandar para ele, que ele pode comprar direto no aplicativo, que eu ia mandar para ele o passo a passo. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a outra cliente. Mandei para ela o textinho, mandei o vídeo como que compra dentro do aplicativo. Mandei o aplicativo que tem que baixar, porque tem muitos clientes que ficam em dúvida se é o aplicativo da Stone, se é o aplicativo do Tom. E aí eu falei com ele, se ele preferisse, eu podia enviar o pedido aqui mesmo. Aí ele ficou sem responder ali e eu falei o que ele achava melhor. Aí ele falou, pronto, eu tô abrindo a conta aqui, peço pelo aplicativo e boto o seu código. E copiou o meu código. E aí eu falei com ele, se ele tivesse qualquer dúvida, ele podia me chamar. Mandei o meu código para ele ali com a letra toda maiúscula, para ele só copiar a mensagem. E aí ele falou que pelo vídeo ele ia seguir o passo a passo e fazer o pedido e me agradeceu. E aí era no último dia do mês, era dia 31, precisava bater uma meta. E aí eu falei para ele me dar ainda mais, né, chance de fechar esse pedido dele, colocar o meu cupom de desconto. E aí ele veio com algumas objeções de taxa, como que funcionava, mandei para ele as taxas, expliquei porque ele queria saber se a taxa no mesmo dia, qual que eram as taxas, mandei para ele aqui a tabelinha com a taxa no mesmo dia e em um dia útil, e aqui ainda parcelava em até 18 vezes, agora parcela em 21 vezes. Ele me mandou um áudio com algumas outras objeções, prontinho, aí depois ele já fechou o pedido, ele já tinha comprado, aí expliquei para ele, né? Que é assim que a maquininha chegasse, que ele podia me chamar, que eu ajudava ele a fazer a ativação. E esse também foi o mesmo caso da outra cliente. Ele já tinha feito o cadastro, validou a facial e depois ele pediu a maquininha. Então já foi aprovado de cara. Então assim, é maravilhoso você ter esse truque aí na manga. Agora esse caso aqui, a cliente chegou hoje, aí ela queria a maquininha, expliquei para ela aqui as maquininhas que ela tinha, perguntei se tinha um CNPJ, se tivesse o CNPJ eu já ia mostrar o plano exclusivo para CNPJ, ela falou que não, então seria apenas cadastro CPF. Mostrei o plano Mega Mais, ela falou que gostou. Aí eu perguntei também se seria a primeira maquininha dela e ela falou que já tinha uma maquininha T1. Então assim, eu sabia que não podia falar para ela fazer o cadastro no CNPJ porque ela não tinha. Então tinha que ser cadastro de outra pessoa. Aí expliquei para ela me perguntou aqui do cartão alimentação e refeição. Falei com ela que o cadastro CPF não consegue, né, vincular, porque isso é uma regra dos vouchers e não da Tom, que ela tem que ter o CNPJ no ramo alimentício. Então, com o CPF, ela não ia conseguir fazer o cadastro com as bandeiras. Aí ela falou assim, aí eu já fui perguntando ela se ela preferia a T3 ou a T3 Smart. Ela falou que gostou das duas, mas que a T3 atendia ela, mas ela acabou fechando a T3 Smart. E aí eu falei com ela, né, sobre a oferta, para ela não perder o desconto e também não perder o bônus como cadastro novo. Como ela já tinha um cadastro, a gente tinha que fazer um novo cadastro para ela. Aí falei que ia ser o mesmo aplicativo, mas em contas diferentes, se não tinha outra pessoa para a gente fazer o cadastro. Aí ela falou que era só se fizesse no nome do esposo dela. Aí eu perguntei, né, se ele já tinha maquininha, que aí você já corta isso. Ela falou que não. Falei, perfeito. Isso foi ontem à noite. E aí eu sempre pergunto para o cliente, porque tem muitos clientes, mesmo que você ache que ele consegue fazer o cadastro, mas tem muita gente que tem ali um pouco de dificuldade ou fica com medo do que pode perguntar, e eles acabam falando que você pode fazer o cadastro. E foi o caso dela. E aí eu sempre pergunto, né? Tem duas formas de fazer o cadastro. Eu posso fazer envio para a pessoa estar finalizando o pedido,
ou então eu gero o pedido e a pessoa mesma faz o cadastro. Muitas das vezes, em 80% das vezes, o cliente fala que eu posso fazer o cadastro. Tem muita gente que manda, gente. E aí ela falou que eu podia fazer. Mandei para ela aqui o textinho dos dados que eu precisava para fazer o cadastro dela. E aí ela já me perguntou aqui embaixo. Como ela já tinha uma maquininha no nome dela, que aí ia ser no nome do esposo. Eu falei isso, e e-mail também tem que ser diferente para ser cadastro novo. E aí ela me passou os dados e falou que seria Smart. Aí eu perguntei ela qual seria a forma de pagamento, acabei vendo aqui na hora que eu fui fazer o cadastro, que ela morava na mesma cidade dos meus pais. E perguntei também a forma de pagamento. Por quê? Porque na hora que você vai fechar o pedido, vai ter lá a última parte, que é a forma de pagamento. Se o cliente pagar no cartão, que foi o caso dela, eu coloquei boleto, salvei o cadastro e mandei para ela o pedido. Ela ia só confirmar a operadora o recebimento, que aí com receber em um dia útil a taxa é menor. Expliquei para ela isso, ela ia clicar em fechar pedido e só colocar o e-mail, já ia para a forma de pagamento. Agora, quando o cliente paga no Pix, você mesmo já pode gerar o Pix ali para o cliente, nem precisar de enviar o pedido como eu fiz. Você vai colocar no Pix, vai gerar a chave Pix e vai mandar para o cliente. Aí você vai mandar a chave Pix que vai estar lá, você cola e fala para o cliente copiar toda aquela chave Pix. Você também pode tirar ali o print do QR Code e mandar para o cliente. E aí expliquei ela que ela tinha que colocar o e-mail do marido dela para fazer o primeiro acesso, só que ela falou que ele ia só estar à noite. E mandei uma fotinha para ela aqui com a seta, porque tem muita gente que tem dúvida se clica já em entrar, qual que é a senha. E lá embaixo está escrito meu primeiro acesso. Mandei para ela essa fotinha também, para ela fazer o passo a passo. Só que ela falou que o marido dela ia estar em casa somente à noite. Eu falei que podia fazer à noite, que eu ia chamar ela para lembrar, né? Que ela tinha que fazer ali o primeiro acesso. Então, assim, mostrei para vocês formas de fechar a venda, mostrei até mais de uma, para vocês verem como que é fácil você fechar uma venda, mas você tem que analisar ali o que está acontecendo para o cliente não fechar a venda. E vem muitos clientes com medo de comprar, mesmo que eles chamem a gente, eles têm medo de clicar no link, é super normal hoje em dia, a gente vê muitos golpes. Então, a gente tem que ensinar o cliente a comprar sem ser clicando no nosso link. Tem como comprar direto no site, ir no Google, pesquisar Tom, colocar o nosso cupom de desconto, só que aí ele tem que depois fazer a validação da facial no aplicativo, ou então você pode já mandar ele direto no aplicativo, fazer o cadastro e comprar colocando o seu cupom dentro do aplicativo, tudo isso dentro do aplicativo. Só se o cliente fosse CNPJ, que aí você ia ter que convencer um pouquinho mais o cliente, mostrar para ele que o plano Black é exclusivo apenas para consultores autorizados. No aplicativo não ia ter esse plano, ele podia comprar, mas ia ser com uma taxa um pouquinho maior, que você com seu link, você conseguia gerar esse plano para ele. Então, assim, se fosse CNPJ, você ia ter que convencer um pouquinho mais o cliente a clicar no seu link, porque o plano Black só consultores autorizados têm acesso. Mas é isso, gente, então não desista ali dos clientes no WhatsApp, você consegue fechar as vendas. Muitos dos clientes não compram na hora, os clientes compram ali dias depois, meses depois, tem cliente que compra um ano depois. Então, assim, fica fazendo remarketing com o cliente. Cuidado se o seu número for novo, você não mandar mensagens demais em massa, porque senão vai ter banimento. Aquece o seu número, fica ligando para esse número para aquecer ele, entre em grupos para você estar recebendo mensagens também. Quando o cliente chegar no seu WhatsApp, manda áudio, manda foto, manda texto, não fica só mandando mensagens iguais para os clientes. Isso tudo vai aquecer o seu número e vai fazer você não ter o banimento ali do seu contato. E outra coisa, salva os seus contatos também, isso é muito importante. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer esclarecer as dúvidas de vocês. E eu deixei na descrição, no primeiro comentário fixado, se você tiver interesse em alguns cursos que eu fiz, deixei aqui na descrição que me ajudaram muito. E não esquece de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo que nos ajuda muito. E até o próximo!